Na aula de hoje eu vou falar sobre criação de hábito, especificamente sobre criação de hábitos de estudo. Quais são as técnicas que você pode utilizar para que você possa conseguir desenvolver o hábito de estudo? Eu vou dar aqui 5 passos para que você possa fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer é definir que hábito você quer desenvolver. Nesse caso, a gente está falando do hábito de estudar, mas poderia ser o hábito de ler. Poderia ser o hábito de escrever. Imagina que você tem que escrever a sua monografia, que você tem que escrever o seu TCC, ou que você tem que escrever um projeto de pesquisa para fazer uma seleção de mestrado em Direito. Essas atividades todas demandam que você faça um pouquinho de trabalho a cada dia. Então, a melhor forma de você executar essas atividades de um jeito que seja sustentável e de um jeito que você consiga fazer isso sem sofrer muitas consequências negativas. Salles, o que é que você está chamando de consequência negativa? É você deixar isso para a última hora e passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas querendo fazer esse negócio e não conseguindo, porque você vai ter que ficar virando noite, vai ter que ficar fazendo um monte de coisa que vai ser prejudicial para a sua saúde. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser isso. Você vai escolher aquilo que você quer fazer. E aí você vai pegar o verbo que isso representa. Pode ser estudar, pode ser ler, pode ser escrever. Eu já disse aí quais são as possibilidades. O segundo passo que você precisa definir é onde que você vai fazer essa atividade. Olha, o local onde você vai fazer a atividade é muito importante. Você precisa pensar num ambiente que lhe favoreça o exercício dessa atividade. Não adianta você escolher um lugar que vai ser ruim para você executar essas ações. Precisa ser um lugar que você possa se concentrar naquilo que você está fazendo e precisa ser um lugar que vai lhe ajudar a fazer aquilo que você quer. Vou dar um exemplo. Eu, no período da pandemia, queria fazer exercício e eu tentava fazer exercício aqui na minha casa. Mas era muito complicado, porque o ambiente da minha casa não é um ambiente que favorece fazer o exercício físico. É diferente de quando eu chego na academia. Quando eu chego na academia, aquele ambiente só tem aquilo para eu fazer. Não existe outra coisa para eu fazer a não ser exercício físico. Porque o que tem lá é um monte de máquina para fazer exercício. É diferente da minha casa. Na minha casa tem uma televisão, na minha casa tem minha cama, na minha casa tem uma rede. Na minha casa tem muitas outras coisas muito mais interessantes do que fazer exercício. E aí eu percebi que quando eu fui para a academia, simplesmente se tornou mais fácil fazer esses exercícios, porque eu estava num ambiente que me ajudava a fazer isso. Eu olhava para todo mundo e estava todo mundo fazendo exercício físico. Então o que é que eu ia fazer mesmo quando eu não estava com vontade? Exercício físico. Então, se você quer estudar, se você quer ler, se você quer escrever, você precisa de um ambiente que lhe ajude a fazer isso. Um ambiente sem distrações, um ambiente onde a única coisa que você tenha para fazer seja isso. E aí, muitas vezes, vale a pena você ponderar a possibilidade ou de sair de casa. Por muito tempo eu fiz isso quando eu estudava na faculdade. Eu ia para a biblioteca e ficava lá na biblioteca. Ou você fica em casa. Mas aí você fala com as pessoas que moram com você, você tira o celular de perto de você, você cria um ambiente que lhe ajude a estudar. O terceiro passo é definir qual o horário que você vai executar essa ação. Nosso cérebro é muito ruim para pensar coisas abstratas. Então, você precisa ter tudo muito concreto e muito claro. Então, você vai dizer que você vai estudar na biblioteca às 3 da tarde. Então o seu cérebro, quando faz isso, quando você define a hora, quando você define o lugar, ele começa a tornar aquilo concreto. Ele começa a fazer com que aquilo que você está pensando fique concreto. Ele já começa a se projetar e ele já começa a se antecipar em relação a como é que vai ser. Você vai chegar na biblioteca, você vai pegar o seu livro, você vai começar a ler o livro, você vai começar a anotar. O seu cérebro ele começa a trabalhar para lhe ajudar a concluir essa atividade. Então, é como fazer exercício, é como ir para a academia. Você precisa definir um horário e definir um lugar, e esse horário você precisa cumprir, porque é assim que você vai criar o hábito. Seu corpo naturalmente vai começar a se lembrar que naquele momento é o momento de estudos, que naquele momento é o momento de leitura. E vale a pena você colocar um alarme no seu celular lhe lembrando que está perto desse horário.
porque a gente é muito ruim de lembrar também. Você tem que fazer com que o seu ambiente lhe ajude a trabalhar, lhe ajude a estudar. Então, você cria lembretes para você mesmo, para que você não esqueça. Faltando 30 minutos para dar o horário do seu estudo, você bota no seu celular. Olha, daqui a 30 minutos você vai estudar. E aí quando vai aparecer o lembrete, você já vai se lembrar e já vai começar a se preparar para isso. O quarto passo que você precisa definir é: por quanto tempo você vai executar essa atividade. Por exemplo, quando eu fui fazer exercício físico, eu defini que eu tinha que ficar pelo menos 50 minutos. E 50 minutos é muito tempo do seu dia, quando você tem muita coisa para fazer. Então, toma cuidado quando você for definir quanto tempo você vai ficar para estudar, se você vai ler, se você vai escrever, porque o que é que muitos alunos querem fazer? Querem estudar 4 horas por dia. Ah, eu vou definir que eu vou estudar de 3 às 5 da tarde. Mas na verdade você não consegue estudar de 3 às 5 da tarde. Muitas pessoas têm dificuldade de passar 4 horas, 3 horas, 2 horas estudando direto incessantemente. E isso lhe cansa. Então não adianta nada você definir que você vai estudar de 1 hora às 5 da tarde se você só consegue fazer isso por 2 dias. Lembre-se que você está querendo criar um hábito. E para que você crie um hábito, esse hábito precisa ser sustentável. Ele precisa ser fácil de fazer inicialmente. Então, ao invés de você criar um hábito em que você vai ter que separar 4 horas do seu dia, que vai dar aí 20 horas por semana, que vai ser difícil de executar, defina que você vai estudar, que você vai ler por 30 minutos por dia. Ou então, que você vai ler ou que você vai estudar por 20 minutos por dia, sempre no mesmo horário. Isso vai fazer com que você comece a criar o hábito. E sabe o que pode acontecer? Como acontece mesmo? Você define que vai estudar 20 minutos e depois que você começa, fica mais fácil. E aí, deu 20 minutos, mas você vê que falta para você terminar de estudar ali uma parte e você avança, você passa desses 20 minutos. E aí, naturalmente, o tempo de 20 minutos começa a ir crescendo, porque é como se fosse um músculo. Você vai treinando esse músculo para que esse músculo se acostume. No caso, esse músculo que a gente está falando é o músculo do estudo, mas poderia ser o músculo da leitura, poderia ser o músculo da escrita. Então, tente separar um tempo específico para a atividade que você quer fazer. Isso ajuda muito, por exemplo, para quem quer fazer TCC, para quem quer fazer monografia, porque você todo dia trabalhando um pouquinho, você avança bastante no final de um mês. O quinto e último passo é você definir quantas vezes você vai querer fazer isso por semana. Vale a pena, se você quiser construir um hábito que seja realmente forte e diário, que você tente fazer ele o máximo de dias por semana. Mas é importante aqui você pensar com cautela sobre quantos dias você realmente pode disponibilizar para fazer aquele hábito. E aí, você pode pensar com base naquilo que você quer fazer. Você quer destinar 3 horas por semana para o estudo? Você pode pegar essas 3 horas e distribuir em blocos de 20 minutos ou blocos de 30 minutos ao longo do dia. Ou então, se você acha que você não tem tempo, que você não consegue conciliar isso na semana, coloca isso no teu final de semana. O teu final de semana, ele geralmente tem mais tempo livre, tem mais espaço para que você possa ali começar o seu treinamento para construir o seu hábito. Então vale a pena usar o seu final de semana quando você quer construir um hábito que vai lhe trazer satisfação, que vai ser saudável para você. Então, pega um momento do seu final de semana, um espaço, uma janela, sei lá, domingo à noite, sábado meio-dia, sábado no finalzinho da manhã. Pega algum momento que você geralmente não está fazendo muita coisa, que você não está fazendo nada assim. E aí, coloca o seu hábito nesse dia, pelo menos para que você comece a iniciá-lo. Nem que seja apenas uma vez por semana, mas comece a fazê-lo, comece a executar. Executar é tão importante quanto planejar. E aí, gostou do vídeo? Se tiver gostado do vídeo, deixa um like, porque isso ajuda muito a gente. Comenta comigo o que mais você gostaria que eu conversasse aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu te vejo na próxima. Valeu e tchau.